Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula, aliás, para a nossa última aula. E não custa nada lembrar que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos da apostila após esta aula para que haja um melhor aprendizado dos conteúdos tratados hoje. Vamos lá? Nesta aula, vamos trabalhar os seguintes temas: qualidade de vida no trabalho, segurança, higiene e saúde no trabalho, segurança no trabalho, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho. O tema qualidade de vida no trabalho vem se tornando cada vez mais uma preocupação para as empresas, devido à ligação que existe entre condições adequadas para a realização de um trabalho e produtividade, podendo se destacar por vários itens que formam um conjunto de fatores que interferem no desempenho dos funcionários. O termo qualidade de vida no trabalho, QVT, refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores no desempenho de suas atividades. A qualidade de vida no trabalho assimila duas posições. De um lado, a reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho, e de outro, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a qualidade. A gestão da qualidade total nas organizações depende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. Daí, a qualidade de vida no trabalho representar em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do seu trabalho dentro da empresa. Num mercado globalizado, as empresas exigem cada vez mais de seus funcionários e tudo caminha muito bem para o funcionário até que haja algum problema na sua vida fora do ambiente corporativo. As empresas hoje têm se preocupado também com a conscientização de seus funcionários com relação à sua saúde física e mental, instituindo programas de informação e sensibilização para mudanças de comportamento. Tomemos como exemplo hoje a obesidade, que é um problema sério a ser enfrentado também nas organizações. A utilização de mão de obra voluntária, ela tem gerado diversos benefícios para as organizações do terceiro setor. Entre as vantagens encontradas, pode-se apontar a redução de gastos com remuneração, uma vez que os indivíduos se comprometem com a organização não por motivos financeiros. Gente, lembrando, as empresas do terceiro setor, nós estamos falando daquelas empresas que prestam serviço, que são empresas sem fins lucrativos para a sociedade de uma maneira geral. O trabalho voluntário ele tem contribuído também para o estabelecimento e fortalecimento de parcerias entre os indivíduos e as organizações do terceiro setor, que faz com que a sociedade civil se torne cada vez mais capaz de organizar-se para atender às demandas sociais também. E a meta principal do programa de qualidade de vida é a conciliação dos indivíduos e as organizações. O desempenho no cargo e o clima organizacional representam fatores importantes na determinação da qualidade de vida no trabalho. Se o clima for ruim, há uma queda na produtividade, insatisfação por parte dos funcionários. Mas, se o clima for bom, irá gerar respeito mútuo, confiança e melhoria na produtividade. Bom, estamos falando de clima, mas não de clima-tempo, frio ou quente, e sim de clima organizacional. Tudo bem que a gente às vezes não consegue ficar zen assim o tempo todo, né? Bom, tendo em vista que a conquista de um bom clima organizacional dentro de uma empresa é o passaporte para alcançar níveis altos de produtividades e, consequentemente, o sucesso, cabe aos profissionais do setor de recursos humanos a elaboração de planos de reconhecimento, recompensa e qualidade de vida que possam deixar seus funcionários satisfeitos e motivados, que
criando um clima de trabalho agradável e que incentiva o bem-estar de colaboradores dentro e fora da corporação. A valorização é o estímulo ao voluntariado empresarial, que, por sua vez, agrega valor ao clima organizacional. E é inegável que a participação dos colaboradores nos projetos sociais da empresa leva a uma energização do ambiente interno, o que é extremamente eficaz enquanto forma de desenvolver pessoas e gerar conhecimento. Com os programas de voluntariado empresarial, as organizações perceberam que, apoiando as causas e envolvendo seus funcionários, constroem uma imagem positiva perante o mercado, além de desenvolver pessoal e profissionalmente os voluntários, pois participando de programas dessa natureza, são descobertas novas potencialidades e, consequentemente, aumentam-se os ciclos de amizades, ampliando a visão de mundo e promovendo a participação da construção de uma sociedade mais justa. E a motivação ela tem um papel importante para a manutenção do clima organizacional. Aproveitar a motivação dos funcionários para manter a sinergia é uma preocupação das organizações. O funcionário, ele incorpora os conhecimentos dos trabalhos em grupo utilizados no trabalho voluntário, nas instituições sociais e, naturalmente, os incorpora no seu dia a dia de trabalho dentro da empresa. Por isso, o trabalho voluntário, ele valoriza o conhecimento humano, a inteligência aliada ao trabalho e a qualidade das relações. Agora vamos abordar um outro tema tão importante quanto a qualidade da vida no trabalho, que é segurança, higiene e saúde no trabalho. O conjunto desses elementos que temos à nossa volta, tais como edificações, os equipamentos, os móveis, as condições de temperatura, de pressão, a umidade do ar, a iluminação, a ordem, limpeza e as próprias pessoas que constituem o ambiente organizacional. Então, todo esse conjunto de elementos e ações é denominado de condições ambientais de trabalho. E segurança do trabalho pode ser entendido como o conjunto de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais e assim proteger a integridade do trabalhador no seu ambiente de trabalho. A segurança do trabalho, ela atua de diversas maneiras dentro da empresa, mas sempre buscando adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador. E o local de trabalho, ele constitui a área de ação da higienização do trabalho e envolve aspectos ligados à exposição da pessoa a alguns riscos que afetam os trabalhadores de uma maneira geral. E aí nós temos vários desses agentes que podem intervir. Nós temos os agentes físicos, químicos, ergonômicos e biológicos. A NR9, a norma regulamentadora, ela vai tratar das consequências para o trabalhador quando expostos em demasia a qualquer um destes fatores. Por isso, a higiene no trabalho ela é a área que mais se relaciona direta e indiretamente com a proteção à saúde do trabalhador, no que diz respeito à aquisição de patologias, de doenças, tipicamente relacionadas ao trabalho, ou agentes resultantes dele. Então, os agentes físicos do ambiente de trabalho interferem no desempenho do trabalhador e na produção. Por isso, merece atenção e cuidados. Vamos ver alguns agentes físicos. Então, dentre desses agentes físicos, nós podemos ter o ruído, a gente mede esse ruído de um ambiente utilizando um instrumento por decibelímetro, palavrinha difícil, E em muitos locais de trabalho é necessário usar protetor auricular, usar aqueles fones de ouvido para minimizar o barulho externo.
Um outro fator, agente físico que a gente tem é a temperatura. Então, a manutenção de níveis adequados de temperatura no ambiente de trabalho é primordial. O frio ou o calor em excesso, ou ainda a mudança brusca de temperatura, são prejudiciais à saúde. E tem um outro fator, que é as radiações. As radiações, elas são formas de energia que se transmite de forma ao receptor através do espaço, em ondas eletromagnéticas. São os raios infravermelhos, raios ultravioletas, micro-ondas, lasers. Então, os agentes químicos, eles ocorrem devido a substâncias químicas lançadas no ambiente de trabalho e pode apresentar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. Esses agentes químicos, eles ficam em suspensão no ar e podem penetrar no organismo do trabalhador pelas vias respiratórias, Essa é a principal porta de entrada dos agentes químicos, porque respiramos continuamente e tudo que está no ar vai para dentro dos nossos pulmões. Pela via digestiva, se o trabalhador comer ou beber algo com as mãos sujas, ou se as mãos ficaram muito tempo expostas a produtos químicos, parte dessas substâncias leva sérios riscos à saúde do trabalhador. E também pela epiderme. Essa via de penetração é a mais fácil, mas se o trabalhador estiver protegido e tiver contato com substância química, havendo deposição no corpo, serão absorvidos pela pele. Então, pode ser pela via ocular também. Alguns produtos químicos que permanecem no ar causam irritação nos olhos. A conjuntivite, por exemplo, provocando a apresentação de agentes químicos dentro do organismo da pessoa. Agora, já os riscos biológicos estão presentes no ambiente de trabalho de micro-organismos que são seres vivos reduzidíssimos, não vistos a olho nu, em ambientes como hospitais, laboratórios de análises clínicas, coleta de lixos, indústrias de couros e etc. E nessa categoria inclui-se vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos que, penetrando no homem por via respiratória, digestiva, pelo olho ou pela pele, vão provocar uma série de doenças aí. Então, a forma de prevenção desses são uma rigorosa higiene do local de trabalho, do corpo e das roupas. E nós temos também uma outra forma que a gente precisa de cuidar do ambiente, que é os riscos ergonômicos. Você já observou a forma como você abaixa para você pegar um objeto? A forma como você senta? Então, quando a gente está falando de ergonomia, ergonomia é a ciência que busca alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e seu ambiente de trabalho. Entretanto, se não existir esse ajuste, nós teremos a presença de agentes ergonômicos que causam doenças ou lesão no trabalhador. E aqui estão, desde o ambiente, os móveis na altura adequada, Se você é muito baixinho, você senta na sua cadeira, o pé não pode ficar balançando, Os pés, eles precisam sempre de ficar apoiados no chão, como a gente viu lá no slide, a moça sentada no computador com o pé apoiado. As costas, ela precisa de ficar apoiada no encosto da cadeira, Nada como sentar, como muitos aí devem estar sentados quase que deitando na cadeira. Então, no ambiente de trabalho, a gente precisa de ter essa preocupação. Atividades que exigem movimentos repetitivos dos dedos, das mãos, dos pés, da cabeça, do tronco, podem provocar monotonia muscular e levam ao desenvolvimento de doenças inflamatórias, curáveis se elas forem tratadas, se elas forem diagnosticadas num período inicial, mas complicadas quando elas são tratadas há muito tempo. E na área da empresa a gente tem geralmente, os que são chamadas as LER, São lesões por esforço repetitivo. Então, muito cuidado, viu, gente? Vocês que adoram ficar, o excesso do uso do teclado do celular, por exemplo, isso pode causar um LER, sim. As doenças que se enquadram nesse grupo caracterizam-se por causar fadiga muscular, que gera fortes dores
e dificuldade de movimentar os músculos atingidos. Então, no caso do celular, do computador, aí acaba sendo os dedos da mão que a pessoa tem dificuldade. Outros fatores de riscos que podem ser encontrados e devem ser eliminados dos ambientes de trabalho são os decorrentes de falha de projetos de máquinas, equipamentos, ferramentas inadequadas, veículos e prédios, deficiências no layout da organização do trabalho, uso inadequado de cores, probabilidade de incêndios ou explosões. Então vamos ver alguns desses modelos. Será lá que o cara que está com a serra elétrica, ele está adequadamente usando o equipamento? Né? O outro que está lá instalando uma letra, aquilo é uma forma de segurança? Já imaginou se quem está segurando ali tiver com um pouco de raiva do outro, o que pode acontecer? Agora, em compensação, nós temos o outro aí da direita, né? Que está bem caracterizado, está bem munido dos ferramentas para ele fazer um trabalho com segurança. Infelizmente, nas empresas tem funcionário que não se preocupa muito com essa segurança, né? Vamos fazer no ajeito, vamos dar um jeitinho. Mas falando de segurança, né? Não tem jeito, não tem jeitinho. Então, a palavra acidente, ela precisa de ser bem trabalhada dentro do ambiente de trabalho. Porque acidente, gente, é aquele acontecimento casual, inesperado, né? Isso é um acidente. Então, uma ocorrência, ou ainda como qualquer acontecimento desagradável ou infeliz, que envolva dano, perda, lesão, sofrimento ou até morte. Então, quem se dedica à prevenção sabe que nada acontece por acaso no universo, muito menos o que costumamos chamar de acidente, né? Todo acidente ele tem uma causa definida, por mais imprevisível que possa parecer, né? E infelizmente sempre por culpa nossa, né? Por isso, numa organização, trabalhamos com o conceito de prevenção, né? Prevenção de acidentes do trabalho. O acidente no trabalho, dentro de uma organização, é toda ocorrência não programada, não desejada, que vai interromper o andamento normal do trabalho e que pode resultar em danos físicos, né, para o trabalhador ou funcionais, ou, infelizmente, até a morte de um trabalhador. Né, danos materiais e econômicos para a empresa e para o próprio meio ambiente, dependendo do acidente que pode acontecer. Então, e em se tratando de responsabilidade pela segurança da empresa, quem que deveria assumi-la? Na verdade, a prevenção de acidentes, ela precisa de ser responsabilidade de todos, né? Ela precisa da colaboração de todos. E por isso que tem uma lei que todas as empresas, né, a partir de determinado número de funcionários, ela precisa de ter a CIPA. O que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E o objetivo principal da CIPA é a prevenção de acidentes. Os acidentes, eles podem ser evitados com a aplicação de medidas específicas de segurança, né, selecionadas de forma a estabelecer uma maior eficácia na prática ali dentro. Então, de acordo com cada empresa, com cada tipo, a gente tem uma atuação da CIPA. Então, vamos ver. Vamos ver como evitar os acidentes no local de trabalho. Então, o primeiro passo é eliminar o risco, né? Tornar aquele risco de acidente inexistente. O segundo passo que nós temos que fazer é neutralizar o risco. O risco ele pode até existir, mas ele está controlado, né? Até que se possa eliminá-lo completamente. E num outro momento é sinalizar o risco. Então, a medida que deve ser tomada quando não for possível eliminar ou isolar o risco de acidente. Como a gente vê no slide, as várias figurinhas, né? Potencializando, sinalizando, para que se evite o acidente. Então, as medidas de proteção, isso é, que beneficiam a todos os trabalhadores indistintamente, deve ser prioridade, conforme determina a legislação que dispõe sobre a segurança e medicina do trabalho. E aí nós temos um requisito importante que são os EPCs,
que é os equipamentos de proteção coletivas, que devem ser mantidos nas condições que os especialistas em segurança estabelecem e serem reparados sempre que apresentem qualquer problema, né? São considerados equipamentos também de proteção individual todos os dispositivos de uso destinado a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Os EPIs, eles não evitam acidentes, como acontece de forma eficaz com a proteção coletivas, né? E quando a gente está falando de EPIs, nós estamos falando de óculos, luvas, capacete, protetor de ouvido, botas, máscaras, aventais. Seja em casa ou no trabalho, devemos ficar atentos com a nossa segurança. Vale lembrar que os acidentes não escolhem hora e nem lugar para acontecer, né? Acidentes nós precisamos de preveni-los. Bom, agora vamos falar de um outro assunto. Vamos conversar um pouco sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Segundo Chiavenato, 1999, há uma diferença entre treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Embora os seus métodos sejam similares, para que haja aprendizagem, a sua perspectiva de tempo é diferente. O treinamento, ele é orientado para o presente, focalizado no cargo atual, buscando melhorar as habilidades e capacidades relacionadas com o desempenho imediato do funcionário naquele cargo que ele exerce. Agora, o treinamento, ele é um processo de ensinar, principalmente aos novos empregados, as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar o cargo naquela empresa na qual eles estão chegando agora. Portanto, treinamento é uma experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo, que melhora a sua capacidade de desempenhar uma atividade. Ele pode envolver uma mudança de habilidade, conhecimento, atitudes ou um comportamento. Os objetivos do treinamento é melhorar a aprendizagem e desempenho dos funcionários. Pode ser de formação profissional, né? A pessoa vai adquirir conhecimentos e práticas que irá habilitá-la a exercer determinada atividade. Pode ser um treinamento de especialização, onde o funcionário vai buscar conhecimento de uma área específica, que ele já tem algum conhecimento, mas que lhe proporcionará um melhor desempenho na sua área de atuação. E temos também o treinamento de reciclagem, cuja finalidade é rever conceitos ou práticas já conhecidas do funcionário, como uma forma de aprimoramento mesmo. Vamos ver agora alguns pontos de treinamento. Então, alguns pontos positivos do treinamento de pessoal. Primeiro, ao aumento da produtividade, né? O treinamento ele vai propiciar realizar ações precisas e corretas, onde há melhorias nos tempos de produção, né? O aumento da qualidade. Quanto melhor o trabalhador conhecer do seu trabalho, melhor a qualidade e sua responsabilidade no processo. O treinamento como um incentivo motivacional. Treinar é oferecer a possibilidade de ser eficiente e eficaz, o que vai gerar uma maior motivação para o funcionário fazer aquilo cada vez melhor. E o treinamento também vai otimizar o pessoal e a organização. Então, quanto melhor a pessoa conhece e executa o seu trabalho, mais excelência ela vai alcançar. E também o treinamento o atendimento de exigências de mudanças tecnológicas, mudanças de processos e comportamentos, vão exigir um treinamento dos funcionários para acompanhar as mudanças de mercado. Nas etapas gerais do processo de treinamento, deve traçar os objetivos e tomar decisões estratégicas sobre quem é que vai treinar, o que treinar, como treinar, quando treinar e como avaliar também o processo. Então, o treinamento, o objetivo todo, a gente precisa de implementar o que foi programado. Quer dizer, o que se planejou do treinamento propriamente dito. Verificar se os objetivos foram alcançados e quais ações a serem implementadas.
Então, o desenvolvimento de pessoas, ele está relacionado com educação e orientação para o futuro. Desenvolvimento são as experiências não relacionadas com o cargo atual, mas que proporcionam oportunidades para desenvolvimento e crescimento profissional. Então, treinamentos são experiências organizadas de aprendizagem centrada na posição atual da organização. O treinamento ele deve aumentar a possibilidade do funcionário desempenhar melhor as suas responsabilidades dentro daquele cargo que ele ocupa. Desenvolvimento de pessoas pode ser estruturado a partir de métodos e técnicas que desenvolvam habilidades pessoais dentro e fora do cargo. E a carreira? A carreira é uma sucessão ou sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo da sua vida profissional. Pressupõe desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentemente mais elevados e mais complexos dentro daquela organização que ele está inserido. E o desenvolvimento de carreira? Ele é alcançado quando as organizações conseguem integrar o processo com outros programas de RH, como recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento e planejamento de RH. Então, o planejamento de carreiras e sucessão, ele é um processo que sustenta a gestão estratégica de recursos humanos. Ele vai ampliar a possibilidade de contribuição das pessoas para a organização e aumenta a capacidade de atração e também de reter os profissionais competentes dentro daquela organização. Agora, vamos falar um pouco sobre avaliação de desempenho. As empresas hoje, elas querem os melhores resultados, a melhor qualidade, a redução de desperdício de material e desejam clientes cada vez mais satisfeitos. Então, para compreender essa exigência, é preciso conhecer sobre a avaliação de desempenho. As empresas ainda querem que os funcionários pensem constantemente nas inovações dos processos e dos produtos que usam e que usem todo o potencial para que a empresa seja cada vez melhor, cada vez mais competitiva no mercado. Então, a avaliação de desempenho, ela é um processo que mede o desempenho do funcionário, ou seja, em que grau os requisitos do seu trabalho, né, exigem dele. Vamos ver um pouquinho mais sobre a avaliação. Então, podemos dizer que a avaliação de desempenho ela vai reconhecer e premiar aqueles funcionários que se destacam mais no seu ambiente de trabalho, né? É objetivo também dessa avaliação de desempenho o aumento de salário, fazer a promoção na carreira, né? O indivíduo ele poder subir dentro da empresa em outros cargos, promover correções de desempenho, preparar um plano de educação e de treinamento, né? Pela avaliação do funcionário, a gente vai ver aqueles funcionários que já estão bons, aqueles que precisam de melhorar. Então, treinar aqueles que estão com pouco rendimento em suas atividades e também um objetivo maior que é desenvolver todo o pessoal da organização. Então, temos alguns métodos de avaliação de desempenho. Então, os métodos formais de avaliação, eles foram surgindo e sendo sofisticados ao longo do tempo, à medida que as empresas foram evoluindo, né? Então, o foco da avaliação, ele continua e ele deve ser o indivíduo, né? Influenciado fortemente pelos aspectos subjetivos de quem está avaliando. E nós temos também a administração por objetivos, que é uma técnica que se preocupa com o futuro e ela é muito objetiva. Então, nesse modelo de avaliação, apesar de conter alguns pontos negativos, entre eles o de também enfatizar os aspectos individual e não da equipe como todo, os pontos positivos dessa avaliação é, sem dúvida, propiciar melhorias. Então, no processo de administração por objetivo, o supervisor e o subordinado identificam em conjunto as principais áreas de responsabilidade do indivíduo em termos de resultados que se espera dele. Então, o chefe senta com o funcionário e vamos ver como que está o seu desenvolvimento nessa função, nessa tarefa que você executa.
No processo de administração por objetivos, que é uma outra forma de avaliação também de desempenho, os mesmos são definidos como alvos que os indivíduos ou as organizações procuram alcançar em determinado período. Então, quando as organizações, os departamentos e as pessoas têm objetivos definidos, estes contribuem para o aumento da produtividade, qualidade dos produtos e serviços da empresa. E para que um enunciado possa de fato ser objetivo, é necessário ele ser específico e realista, para que os alvos possam ser verificados, com data, limites para atingir e ainda que inclua as metas intermediárias, para que o funcionário saiba exatamente o que se espera dele naquela função. No método de acompanhamento e avaliação de resultados, o pressuposto desse método é o de estabelecer de forma nítida o que são resultados dentro de uma visão maior da organização, tendo em vista esses dois pressupostos, a metodologia do programa de acompanhamento e avaliação de resultados diferencia-se da estrutura de avaliação por objetivos. Trabalhos em equipe, muitas vezes, não funcionam como esperado, tais como, talvez pelos objetivos mal formulados, pela falta de definição de responsabilidade entre os membros de quem, de fato, vai executar aquela atividade, decisões erradas, também por erros na seleção das pessoas da equipe e, principalmente, pelo fator de competição entre os membros da equipe. Então, dentro desse contexto aí, o papel do líder é extremamente importante, à medida em que esse líder busca incentivar a equipe, mas mantendo a visão das necessidades individuais de cada pessoa, para que ele possa gerenciar, para que ele possa agir rapidamente na correção dos números, dos rumos que a atividade precisa de ser feita, na melhoria de desempenho insatisfatórios, no esforço de valorizar o desempenho positivo de cada colaborador. Então, o líder ele tem o papel de facilitar o entrosamento da equipe. Então, como mostra a figura, nós estamos no caminho crescente, nós estamos sempre em construção. Então, que vocês lembrem sempre que vocês nunca se sintam prontos e acabados, porque nós nunca estamos prontos e acabados, nós estamos sempre em construção. Então, que vocês busquem sempre se aprimorar e crescer cada vez mais profissionalmente e pessoalmente, de tudo aquilo que vocês querem construir e fazer da vida de vocês. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Aliás, ao final da nossa disciplina, desse módulo. Então, espero que as nossas conversas possam ter contribuído para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um de vocês. E mais uma vez dizer que foi um prazer poder partilhar dessas ideias aqui com vocês. Desejo muito sucesso a todos e, quem sabe, até uma próxima oportunidade. E a gente vai se encontrando por aí.